Boa tarde, pessoal. Então, hoje a prof vai trabalhar com vocês de uma forma bem simples, bem fácil e assim, estou aqui à disposição para vocês tirarem as dúvidas. Vou trabalhar com vocês o conceito de soluções. Então, olhem só. O que seria uma solução? Solução é quando eu tenho um soluto e quando eu tenho um solvente. Vou dar um exemplo aqui para vocês de soluto e solvente. Então, vamos pegar aqui o solvente, né? Vou até colocar aqui, ó, um exemplo. O solvente aqui vai ser a água. E aqui, o soluto, vamos pegar aqui, por exemplo, o açúcar. Certo? Então, eu vou dissolver esse açúcar em água. Poderia ser um pó para suco, poderia ser um achocolatado e aqui o solvente ser o leite, por exemplo. Poderia o soluto aqui ser um leite em pó e aqui uma água fervente, certo? Então, isso daqui nos dá esses dois conceitos, do que é soluto e o que é solvente. Professora, mas o soluto só pode ser, assim, o soluto e solvente só pode ser um sólido e um líquido? Não. As soluções, elas podem ser gasosas, e eu vou dar um exemplo para vocês de uma solução gasosa, o ar atmosférico. Opa, oh meu Deus, deixa eu arrumar aqui, assim não dá, né? Comendo as letras, professora, atmosférico. Muito bem, essa solução, ela também pode ser líquida. Ué, professor, e daí? Como é que eu vou saber quem que é soluto e solvente? Vocês querem que eu dê um exemplo de uma solução líquida? Ó, álcool, que a gente tá vendo agora, bem famoso aí, álcool 70%. O que quer dizer álcool 70%? Quer dizer que eu tenho 70% do álcool e o restante, que constitui mais 30% é água, certo? Aqui, ó. Como que eu vou saber quem que é soluto, quem que é solvente? O álcool, como ele está em maior quantidade, ele assume o papel de solvente. A água assume o papel de soluto. Professor, então, quando as substâncias elas forem da mesma natureza, como é que eu vou identificar soluto e solvente? Pela porcentagem, pela quantidade. Então, seria aqui, ó, 1 litro de álcool para 500 ml de água. Então, o 500 ml seria soluto, o 1 litro seria o solvente. E nós podemos também ter soluções sólidas. Como assim? Gente, um exemplo é o ouro, a aliança de ouro. Para a gente ter essa dureza do ouro, que o ouro em si ele é mole, então nós precisamos combiná-lo com prata. Então, eu vou colocar aqui, ó, anel de ouro, que é uma mistura de ouro e prata. A prata que vai dar a dureza desse ouro aqui, certo? Então, a gente tem uma mistura. Aquele que tiver em maior quantidade, solvente, o que tiver em menor quantidade, o soluto, certo? Quando a gente tem essas substâncias aqui no mesmo estado físico. Quando elas se apresentam em diferentes estados físicos, fica mais fácil, né? O solvente, o líquido, o sólido, o soluto, certo? Daí nós podemos classificar as soluções. Então, eu vou pegar aqui mais uma telinha para vocês e a gente vai continuar. Como que as soluções podem ser classificadas? Classificação das
soluções. Então, nós temos aqui, ó, alguns tipos. Nós temos aquelas que são diluídas. Vocês sabem bem o que é uma solução diluída, aquele suco que a gente vai lá e olha e fala, nossa, que suco aguado. Quer dizer que tem muito solvente e pouco soluto. Então, ó, soluto. Vou fazer aqui naqueles símbolos matemáticos, então sempre pensem assim, ó, maior mão direita, menor mão esquerda. Então, o soluto é menor que o solvente, certo? Para ficar mais fácil ali. Concentrada. Uma solução concentrada. Como que eu vou saber que essa solução está concentrada? Quando eu tiver mais soluto do que solvente. Então, soluto, agora ao invés dele ser menor, ele vai ser maior que o solvente. Certo? E daí nós temos uma solução saturada. Saturada, aqui na química, é aquela que eles estão em proporções equilibradas. Quer dizer que o solvente conseguiu diluir o máximo de soluto possível, certo? Então, eu vou marcar aqui para vocês, ó, solução equilibrada. Equilibrada. Opa! Equilibrada. Muito bem. E daí nós podemos também ter uma solução super saturada ou saturada com corpo de fundo. Corpo de fundo é quando forma aquela crosta embaixo, assim, sabe? Quando tá doce e forma até aquele fundinho de açúcar lá no fundo do copo, né? Quer dizer o quê? Que eu tenho muito soluto, né? Muito soluto. Que ele chega, não tem mais nem solvente para dissolvê-lo, tá bom? E daí, vocês vão anotar aí, ó, que o soluto é aquilo que vai ser dissolvido. O que é dissolvido. E o solvente é o que dissolve. Certo? Daí eu quero acrescentar mais uma coisinha aqui para vocês. Então, a gente viu a classificação, a gente viu o que é uma solução, como que elas podem ser classificadas e nós podemos calcular a concentração. É, professora? Sim, se você fizer um café e adoçá-lo com açúcar, você pode calcular qual é a concentração de açúcar ali naquele café. Você pode calcular qual é a concentração do pó do refresco no suco, na jarra de suco que você fez. Claro, aqui eu estou dando exemplos de cotidiano, mas essas concentrações, elas são utilizadas até na hora da preparação de um medicamento para nós, certo? Então, esse conhecimento aqui é importante. Professora, quando eu pego lá o feijão e coloco na panela uma quantidade de água, eu tenho uma solução? Sim. O feijão, ele vai ser o teu soluto, a água é o teu solvente, certo? Professor, mas ele não vai se dissolver na água, mas a água vai ser o meio pelo qual aquele feijão vai ser cozido, certo? Então, a gente tem que pensar também nessas outras possibilidades. A hora que eu fechar esse conteúdo, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês referente a esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou abrir aqui outra tela e vou explicar para vocês da concentração. Então, olhem só. Quando nós queremos saber a concentração, a gente usa uma fórmula matemática. Então, olha só, concentração das soluções.
Vou explicar de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Quando nós vamos calcular, por exemplo, a massa de uma solução total, nós temos M1 mais M2. Esse M corresponde à massa, certo? O número 1 corresponde ao soluto. Então, ali eu vou somar a massa do soluto. O número 2 corresponde à massa do solvente. Então, se eu quero saber a massa total, eu vou somar massa do soluto mais a massa do solvente e vou descobrir a massa da minha solução. Para a gente calcular essa concentração das soluções, uma das formas de calcular é pela tal concentração comum. Essa concentração comum é bem fácil da gente aplicar. E ela serve para situações do cotidiano. Então, o que é essa concentração comum, que a gente vai indicar aqui pelo Czão, ela indica? Ela indica qual é a quantidade de soluto, vou até anotar aqui para vocês, ó, indica a quantidade de soluto por volume de solução. Quer que eles traduza para vocês o que quer dizer isso aqui, ó? Quantidade de solução por volume de solução. Quantidade de soluto por volume de solução. Quantidade de soluto por volume de solução. É a quantidade do pó, do suco que eu vou colocar para quantidade de suco que eu quero realizar. Eu vou colocar 10 gramas de pó de refresco para 1 litro de solução. Seria isso, certo? É a quantidade que eu tô colocando uma colher de sopa de açúcar para ser dissolvido em 200 ml de água, que é o meu copinho, ou 180 ml de água, que é o copinho. Lá vou preparar uma aguinha com açúcar, porque química não é de Deus. Muito bem. Como que eu vou expressar isso numa fórmula matemática? Então, vou usar lá o quê? Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, esse meu M representa a massa, esse V representa o volume e o C é a concentração. A massa, a unidade de medida dela é em gramas, certo? Ó, vou marcar aqui gramas, o símbolozinho é G. O volume é dado em litros e o símbolo do volume é o L, tá, gente? Então, esse é o nosso, de forma bem simplificada, o que seria o cálculo da concentração quando a gente está trabalhando com solução, certo? Beijo grande e eu estou aqui para continuar com vocês os assuntos, tá? Até mais. Tchau!